Olá, queridos alunos. Estamos aqui novamente, dessa vez, para ministrar o módulo Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde. Eu sou a professora Patrícia Maria Gomes de Carvalho, do Departamento de Enfermagem da UFP, Teresina. Então, nesse módulo, nós vamos fazer uma retrospectiva sobre as políticas públicas de saúde, historicamente concebidas no Brasil, fazer uma discussão acerca dessas políticas públicas. Vamos trabalhar a questão do planejamento em saúde para a organização dos serviços de saúde, para subsidiar a prática de vocês na gestão em saúde, especialmente na saúde pública. Iniciaremos falando sobre os sistemas de saúde e a organização dos serviços. Vocês podem acompanhar esse material no livro de estudo de vocês, onde eu procurei conduzir a aula seguindo os passos que estão ali preconizados no livro de vocês, para facilitar o autoestudo depois, aí onde vocês se encontram. Então, sobre os sistemas de saúde e a organização dos serviços, eu trouxe para vocês um artigo do Lancet, de 2011, eu vou disponibilizar ele na plataforma para subsidiar o estudo de vocês. Essa série do Lancet de 2011, chamada série Lancet Brasil, ela traz vários artigos com um panorama das políticas e da saúde pública no Brasil. Eu optei por trazer para vocês o artigo 1 dessa série, que fala sobre o sistema de saúde brasileiro. Fala sobre a história, avanços e desafios. Os autores são Janilson Paim, professor conceituado que estuda e divulga sobre a saúde pública, Cláudia Travassos, Célia Almeida, Lígia Bahia e James Massinco. Então, esses pesquisadores, eles fazem uma retrospectiva do sistema de saúde brasileiro, falando um pouco sobre os avanços e os desafios desse sistema de saúde. Esse primeiro momento é para vocês compreenderem como é que se dá essa gestão dos sistemas de saúde, considerando as políticas de saúde do nosso país. Vamos fazer aqui um brevíssimo resumo sobre essas políticas de saúde brasileira. Se vocês observarem a disposição dos slides, eu vou começar um pouco por a nossa história recente, né? Agora, já mais recentemente no século XX, que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, a gente identifica que no século XX, o Brasil ele passou por um intenso período de industrialização. Concomitante à instabilidade política, tivemos muitos golpes militares e os governos eram autoritários, com breves períodos democráticos, o que dificultava a participação da população nas decisões e, principalmente, na concepção dessas políticas em geral, principalmente nas políticas públicas de saúde. Após aí o século XX, nos últimos 25 anos, o mais longo período democrático do país, nós tivemos aí alguns avanços. Porém, ainda não foi possível fortalecer essas políticas. Mais tardiamente, nos últimos 40 anos, passado aí os 25 anos do início do século XX, nesse século, 40 anos foram marcados por transformações políticas, econômicas, demográficas e sociais. Tipos de transformações, né? Mudanças com relação ao tipo de governo do país, tivemos influências econômicas e políticas de outros países, períodos de recessão, reflexos de guerra,
de ditadura. Então, assim, a gente passou por grandes transformações, especialmente no que diz politicamente. Economicamente, o Brasil foi se estruturando ao longo desses 40 anos. Porém, a gente não teve aí grandes progressos, né? Tivemos um modelo de intervenção que durou aí em média de 1920 a 1930, cerca de uma década, onde o Estado brasileiro, na ordem social, ele retoma as suas demandas e os trabalhos nessa área, as políticas valorizam mais essa área social. E nessa época a gente tem uma origem na construção do sistema de saúde, onde já se organiza aí o sistema de saúde, priorizando essas ações de saúde a nível nacional. Tivemos uma expansão e características de 2 ciclos autoritários, com ênfase para o período de 1930 a 1945, que é chamada Era Vargas, onde foi possível avançar muito nessa parte social. E já tivemos aí logo em seguida, em 1964 e 1984, um retrocesso com a época chamada época dos militares. Nesse período, nós tivemos uma centralização, um predomínio do Executivo Federal, tivemos processos fechados de decisão, a população não participava desses processos de decisão, um aumento da burocracia no nosso país, o que gerou fragmentação e desigualdade nos mais diversos setores, tanto da economia, como das políticas sociais, das políticas públicas em geral e, lógico, na área da saúde. Essas mudanças nos sistemas de saúde, elas foram ocorrendo e são percebidas ao longo do tempo. O que a gente tinha antes, né? Antes, quando eu digo antes do atual modelo que a gente vivencia e que a maioria de vocês tem conhecimento mais de perto do que está acontecendo. Então, antes, nós tínhamos uma dicotomia entre a saúde pública e a assistência médica. A saúde pública, ela não privilegiava a assistência a toda a população, só tinha direito à saúde as pessoas economicamente privilegiadas, as pessoas que podiam pagar por esses serviços, era um serviço considerado inacessível. Então, a gente teve aí nesse período muitas doenças, especialmente doenças relacionadas às questões sanitárias, muitas pragas, que acometiam mais uma camada da população menos favorecida. Por quê? A assistência à saúde, ela era voltada somente para as classes sociais mais privilegiadas, que poderiam aí estar pagando por esses serviços. Seguida de uma proteção social fragmentada e desigual. Por quê? Porque a população não tinha acesso a esses serviços de saúde, às ações, à assistência médica, elas tinham que utilizar-se de outras tecnologias, de outros métodos para cuidar da sua saúde, como curandeiras, trabalhar exatamente com a caridade das pessoas, as instituições filantrópicas, porque elas não tinham essa condição financeira, porque o país e as políticas de saúde, elas não favoreciam essa integração da sociedade como um todo, considerando que a desigualdade social no país já era muito marcante. Com a inserção no mercado de trabalho, nós tivemos aí uma demanda maior da sociedade. Mas essa demanda maior da sociedade, ela ocorreu não porque essas pessoas precisavam dessa assistência à saúde, mas porque os empregadores, o governo que estava ali com essa força de trabalho, ela precisava de pessoas saudáveis,
de pessoas com mão de obra para tocarem aí os investimentos que estavam sendo feitos no país. O sistema de saúde antigamente era predominantemente privado, não se tinha financiamento público da saúde pública, as pessoas elas não tinham acesso a esses serviços de saúde e eles eram concentrados nos centros urbanos. Então, as cidades do interior, as regiões mais longínquas dos grandes centros urbanos, elas ficavam totalmente desassistidas da assistência à saúde. Aí nós tivemos uma situação marcante nesse sistema de saúde, que foi chamado Movimento da Reforma Sanitária, na década de 70. Esse movimento da reforma sanitária, ele surgiu da ansiedade e da movimentação e articulação da sociedade, da população, dos trabalhadores de saúde, das pessoas que realmente estavam preocupadas com as questões da saúde pública no país, sobretudo com a desigualdade e a fragmentação do acesso aos serviços de saúde que estavam vigentes na época. Então, a saúde ela passou a ser vista como uma questão social e política, não limitada ao biológico, nem à assistência médica. E a principal luta da reforma sanitária, do movimento da reforma sanitária, era que todas as pessoas tivessem um direito à saúde e que a gente passasse daquela situação de que a saúde era o direito somente das pessoas que poderiam pagar por aquele serviço e pudesse ser ofertado para toda a população, como um direito à saúde e um dever do Estado. O movimento da reforma sanitária também, ele foi impulsionado pela sociedade civil, né? Não por governos, então não foi uma intenção do governo, não foi algo que o governo pensou e fez, foi algo que foi feito pela população, sociedade civil organizada, religiosos, associação de moradores, a população realmente que estava prejudicada e que precisava dessa assistência à saúde. Então, foi dos movimentos populares. Não teve participação de partidos políticos ou de organizações internacionais. Foi distinta das reformas setoriais e questionavam, principalmente, o welfare state, que era essa necessidade de liberdade do Estado, da população, mas essa população ela ter direitos assegurados pelo Estado, uma vez que essa população pertencia a esse país e esse país ele tinha que dar condições para que essa população vivesse adequadamente, principalmente no tocante à saúde pública. Houve uma implementação, uma conjuntura desfavorável. Desfavorável por quê? Porque a gente vivia um momento econômico do país que não possibilitava grandes mudanças. Já tinha sido feito várias tentativas de melhorar o acesso à saúde no Brasil para toda a população, e essas tentativas, na maioria das vezes, elas não foram tão eficazes. Nesse período houve a descentralização com o eixo de implementação do Sistema Único de Saúde e se falou também pela primeira vez na participação social. Para vocês compreenderem melhor essa história das políticas públicas de saúde, eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas tem livremente no YouTube um filme que foi realizado pelo Ministério da Saúde, e ele chama Políticas Públicas de Saúde no Brasil. E ele faz esse apanhado histórico de como as políticas públicas aconteceram no país, desde a época do movimento da reforma sanitária até a época mais moderna, já com a organização dos serviços de saúde nas políticas atuais de saúde da família e de saúde pública mais organizada. Vale a pena, é uma dica de
de leitura e para que vocês possam assistir esse vídeo também, para que vocês compreendam melhor essa conjuntura. Um pouco sobre a evolução do sistema de saúde brasileiro, a gente vai identificar, então, fazendo uma síntese. No início do século XX, nós tínhamos um modelo sanitarista campanhista. Então, eram ações que eram voltadas simplesmente para ações sanitárias, para campanhas de determinadas doenças, para resolver determinados problemas que afligiam a sociedade, principalmente problemas que colocavam em risco a população e a força de trabalho no país. E aí, quando a gente fala a população, não era a população mais carente, era a população que poderia ser prejudicada, população mais financeiramente privilegiada do país. Nos anos 20, nós tivemos um fortalecimento muito grande da ligação da saúde com a área social e trabalhista. Então, as políticas de saúde no Brasil, elas estão muito associadas às questões das políticas de acesso ao trabalho e previdência também. Então, nesse período, houve uma expansão muito grande economicamente do país, com indústrias, os portos, e precisava-se, então, fortalecer a saúde daquela população trabalhadora. Então, só tinha direito à saúde as pessoas que trabalhavam, que tinham um emprego formal. Então, para que elas tivessem direito, elas se organizaram e criaram umas caixas de aposentadoria e pensão, que era chamada de CAP. Essas CAPs, elas foram criadas nas empresas, e essas empresas, elas descontavam regularmente uma quantia desses trabalhadores, com a garantia de que essa quantia que estava sendo descontada, ela seria aí empregada nas ações de saúde. 10 anos depois, nos anos 30, a expansão dessas CAPs, então foram muitos trabalhadores que aderiram e as empresas, e aí a arrecadação ela foi significativa. Então, houve a intenção de se criar os institutos de aposentadorias e pensões, que eram chamados de IAPs. Esses IAPs, eles foram formados por categorias profissionais, então IAP de metalúrgico, IAP dos portuários. Então, cada segmento de categorias profissionais, eles tinham seus IAPs. A administração desses IAPs ficava por parte dessas categorias profissionais, seguia-se aí com os descontos nos pagamentos desses funcionários para custear esses institutos de aposentadoria e pensão, e aí eram feita a gestão desses IAPs. Permaneceu aí por um longo período, de lá para cá muitos retrocessos também nesses IAPs. Conta a história da saúde pública que começaram os desvios desses valores que estavam sendo arrecadados pelos IAPs, principalmente para custear obras do governo, campanhas políticas. Então, essa falcatrua que hoje a gente vê diariamente, ela não é recente, ela já tem reflexos históricos nas políticas de saúde, nas políticas públicas do país em geral. 30 anos depois, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social. Como vocês podem ver aqui, a saúde pública ela sempre esteve ligada com as questões previdenciárias. Então, esse Instituto Nacional de Previdência Social, que era chamado INPS, ele fez uma agregação de todos os IAPs num único instituto, que era o INPS. Ali se assegurava o acesso à saúde e se assegurava também a aposentadoria desses trabalhadores. Em 1971, foi criado o Fundo de Assistência Previdenciária ao Trabalhador, foi chamado FUNRURAL.
Por quê? Quem estava sendo privilegiado eram os trabalhadores formais, especialmente os trabalhadores dos grandes centros que tinham uma formalização dos seus postos de trabalho. E os trabalhadores rurais, que movimentavam a economia do país também, sobretudo com a produção agrícola, esses trabalhadores eles não eram privilegiados nessas políticas. Então, criou-se, aí a nível governamental, o Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador, foi chamado FURURAL, onde esse trabalhador ele contribuía e recebia benefícios especialmente relacionados à aposentadoria pelo tempo de serviço na área agrícola. Em 1972 foi criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, o PIAS, considerando principalmente uma grande crise sanitarista no país, com o acometimento da população por muitas doenças sanitárias, muitas pragas, cólera, varíolas, várias doenças que na época foram reincidentes e que economicamente impactaram no país. Então, criou-se esse programa de interiorização das ações da saúde e saneamento. Em 1977, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o CIAMPAS. Esse Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, ele visava agregar todas as contribuições e fazer aí uma articulação com a Previdência Social para garantir, sobretudo, a aposentadoria e benefícios para esses trabalhadores contribuintes. Então, em toda essa década de 70, o que a gente viu foi um movimento da saúde totalmente direcionado com as questões previdenciárias e trabalhistas. Então, as pessoas que tiveram maior auxílio no tocante ao sistema de saúde eram pessoas que eram trabalhadores e que contribuíam para essas políticas, para terem acesso a essas políticas. Não era um sistema igualitário, a gente via ainda a fragmentação, via que pouquíssimas pessoas tinham acesso a esses serviços. Então, esses anos 70, essa década, foi uma década marcante no sentido de que as pessoas se revoltaram e se organizaram e se articularam para mudar essa realidade do sistema de saúde previdenciário no país. Que aí foi esse impacto e o surgimento desse movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, que é um movimento que antecede ao Sistema Único de Saúde, cujo principal foco era conceber a saúde como um direito de todos, e não como estava acontecendo, fragmentada. E aí esse movimento culminou com a participação em massa da população na Conferência Nacional de Saúde. Nessa Conferência Nacional de Saúde foi que se discutiu aí a criação de um sistema de saúde que fosse igualitário, universal, que atendesse a toda a população e que garantisse que a saúde fosse um direito de todo e um dever do Estado. Isso aconteceu na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E lá, então, a vitória do movimento da reforma sanitária com a criação de um sistema de saúde que depois foi concebido como Sistema Único de Saúde. Já em 1988, por meio da Constituição Federal de 1988, e mais adiante, por meio das leis orgânicas, ele foi regulamentado. Antes do Sistema Único de Saúde, nós tivemos um momento que antecedeu a essa organização dessa política, dessa concepção desse sistema, que foi o SUS, que foi um intermediário entre o atual modelo de sistema de saúde previdenciário para agora um sistema de saúde social que amparava a toda a população, que seria um dever do Estado e um direito de toda a população. Então, houve esse momento de transição e somente em 1988 foi criado o Sistema Único de Saúde. Então, esse Sistema Único de Saúde ele foi concebido, então,
partir do movimento social, da reforma sanitária, né, na 8ª Conferência, e ele foi criado em 1988 pela Constituição Federal de 88. O Sistema Único de Saúde tem a sua regulamentação pela Constituição de 1988 e pelas Leis Orgânicas da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990 e a Lei 8.142 também de 1990. A Lei 8.080, ela trata dos conceitos básicos, dos princípios e das diretrizes do Sistema Único de Saúde, traz o conceito de saúde, onde saúde ela passa a ser vista como um direito de todos e um dever do Estado, e não somente como a garantia para uma determinada camada da população. Porém, não se falou como é que seria o financiamento dessa saúde dentro do Sistema Único de Saúde. E aí foi preciso uma lei complementar, que é a Lei 8.142 de 1990, que trata exatamente sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde e a participação popular. Então, foi na Lei 8.142 que se criou aí, se estabeleceu as formas de participação da população por meio dos conselhos de saúde e das conferências de saúde, são os mecanismos em que a população participa diretamente da avaliação, da construção dessas políticas públicas, sobretudo da fiscalização. Fala-se nessa lei também, 8.142, sobre como é que, quem vai financiar esses serviços de saúde. Tá? Então, esse é o marco legal do Sistema Único de Saúde, só para reforçar para vocês, que é a Constituição Federal de 1988, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. O Sistema Único de Saúde, ele está organizado em princípios doutrinários e princípios organizativos. Por que a gente vai estar comentando sobre isso? Exatamente para que vocês compreendam por que dessa organização, da gestão e das redes de saúde que nós vamos discutir propriamente no conteúdo dessa disciplina. Então, o Sistema Único de Saúde, ao longo da vida acadêmica de vocês, nos cursos de graduação e na pós-graduação, vocês viram que esse Sistema Único de Saúde ele está dividido em princípios. Princípios esses que são distribuídos em princípios doutrinários e princípios organizativos. Esses princípios doutrinários, eles são basicamente da concepção filosófica do Sistema Único de Saúde, que falam sobre a universalidade, a equidade e a integralidade, onde o sistema de saúde brasileiro ele tem que ser universal em todo o território nacional, onde todas as pessoas têm acesso a esses serviços de saúde, sem distinção de raça, cor, sexo, orientação sexual, e eles também têm o direito de serem atendidos integralmente nas suas necessidades, desde uma vacina até um transplante de órgãos. Então, esses são os princípios filosóficos, doutrinários do Sistema Único de Saúde. Para que esses princípios filosóficos, doutrinários, eles passem a serem concebidos na prática, é importante se destacar os princípios organizativos. Como é que esse Sistema Único de Saúde vai se organizar? Primeiro, com relação à descentralização dos serviços de saúde desse sistema, em um comando único. Então, as ações elas são descentralizadas a nível de território, a nível nacional, estadual e municipal. Por que essa descentralização? Até para a gente poder privilegiar aí todas as particularidades do nosso país e da nossa população. Então, esse comando é único, cada esfera política do governo municipal e estadual, ele gere a saúde pública, mas ele deve aí
comando ao Sistema Nacional por meio do Ministério da Saúde. Esse Sistema Único de Saúde, ele é regionalizado, porém hierarquizado, regionalizado exatamente para poder considerar as características e as peculiaridades de cada região, de cada estado, de cada área de abrangência, porém essas ações são hierarquizadas a nível município hierarquizado ao estado hierarquizado ao governo federal, cada um com as suas atribuições dentro dessas políticas públicas no Sistema Único de Saúde. Um outro princípio organizativo é a participação popular, onde a população participa do Sistema Único de Saúde. Falei para vocês anteriormente que ela participa por meio das conferências de saúde. Esse ano, agora, nesse mês de novembro, final de novembro, início de dezembro, nós tivemos a Conferência Nacional de Saúde, e nessa conferência reúne delegados de todo o território, então pessoas representantes de todos os estados vão lá representar as suas demandas. Então essa participação ela se dá por meio dos conselhos e das conferências. As conferências ocorrem a cada 4 anos, visa discutir as ações que vão ser executadas na saúde pública em geral, e os conselhos eles são deliberativos e eles existem nas 3 esferas. Então, existem os conselhos municipais, os conselhos estaduais e os conselhos federais. É importante chamar a atenção, gente, para o papel do Conselho de Saúde. Então, o Conselho ele faz a fiscalização da gestão da saúde, ele faz a fiscalização dos gastos e da execução das políticas públicas de saúde, fiscaliza aí toda a gestão da saúde pública, dentro do município, do estado e a nível nacional. É importante a gente fortalecer, enquanto gestores de saúde, enquanto população, a participação nesses conselhos e nessas conferências, informar a população sobre a sua forma de participação. Muita gente desconhece como deve participar. Então, às vezes, a gente reclama de como a saúde pública não vai bem, mas a gente não participa, não avalia, e menos ainda dá a nossa contribuição. Tá? Então, esse primeiro momento foi para a gente compreender como é que se deu, historicamente, as políticas públicas de saúde no Brasil. Então, as transformações políticas e econômicas e demográficas e sociais do país, com o crescimento econômico durante a ditadura e o aumento das desigualdades, culminaram aí com a crise na saúde, em geral. Tivemos também a questão da democracia restaurada num período de instabilidade econômica, onde a urbanização foi de 80%, as pessoas elas saíram da zona rural e foram para os grandes centros urbanos em busca de maiores oportunidades. Aqui no Nordeste a gente vivenciou muito de perto essa urbanização, especialmente com a desocupação das zonas rurais, onde as pessoas eram levadas para os grandes centros urbanos em busca de melhores oportunidades, em busca de trabalho, para sobreviverem e criarem suas famílias. Nós tivemos também uma redução da fertilidade, então o número de filhos foi de uma redução de 1,9 na população, então as pessoas elas passaram a ter menos filhos, passaram a ter filhos mais tarde, o que impactou também positivamente nessas políticas de saúde. E cabe destacar também um aumento no envelhecimento populacional, onde tivemos um aumento de 10% de idosos, e isso é uma realidade hoje já fatídica e que está no nosso dia a dia. A população está envelhecendo, as políticas públicas elas têm que valorizar essa população. Nós tivemos um aumento do PIS interno bruto, que duplicou entre 1991 e 2008, o que teve aí um maior emprego desse produto interno bruto
e dessa economia impactando na saúde pública. O índice de pobreza em 2008 chegou a 31%, desemprego em 8,2%, de 8,2% a 43,8% dos trabalhadores do setor informal e 56% da população com previdência social formal no país. Então, esse é o cenário das políticas públicas do país e o cenário da gestão, de desafio para a gestão das políticas públicas de saúde no nosso país. Como é que é feita a concepção das políticas públicas em geral no nosso país, né? Sejam as políticas públicas relacionadas à saúde, à educação, à segurança, as políticas públicas em geral no nosso país. Elas são concebidas da sociedade, onde a sociedade ela paga os seus tributos por meio dos impostos, e diga-se de passagem, no nosso país, esses impostos, a carga tributária do país é muito alta, nós contribuímos muito financeiramente com boa parte dos nossos rendimentos, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia para o Estado. E esse Estado, ele investe, ou deveria investir, esses nossos tributos em políticas de saúde, de educação, de segurança, de saneamento básico, enfim, do mínimo necessário de políticas públicas para a nossa sobrevivência e para a nossa qualidade de vida. E aí eles retornam essas políticas públicas para a sociedade. Nós chamamos isso de efeitos redistributivos, então o Estado não nos dá nada, nós demandamos essas necessidades, pagamos os nossos tributos, o Estado administra esses tributos, gere esses tributos e concebe aí as políticas públicas necessárias para alcançar as demandas das sociedades. Então é dessa forma que acontece. E isso causa uma indignação muito grande na população por conta do retorno que não obedece o investimento feito a nível tributário no país. O sistema de saúde, as políticas públicas de saúde, elas sempre foram agregadas ao sistema de proteção social. Esse sistema de proteção social, ele está relacionado às políticas públicas, que tem por objetivo proteger os indivíduos contra os riscos inerentes à vida ou assisti-los em necessidades relacionadas a situações de dependência. Nesse sistema de proteção social, a gente tem envolvido a família, a comunidade, associações filantrópicas e religiosas, associações de trabalhadores e, na grande maioria, o Estado como provedor dessas políticas públicas, sobretudo de proteção social. Os sistemas de saúde, gente, eles não são diferentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2000, ele estabelece que os sistemas de saúde eles são um conjunto de atividades no qual o principal propósito é promover, restaurar e manter a saúde da população. Porém, esses sistemas de saúde, eles surgiram como parte dos sistemas de proteção social. Nós vimos lá, historicamente, que eles surgiram por demandas da sociedade, sobretudo da sociedade trabalhadora, que estava ali contribuindo e que se organizou para ter direito a essa saúde, a essas ações e serviços de saúde. Assim como pensões, aposentadorias, sistemas de assistência social, tudo isso parte do sistema de proteção social hoje vigente no nosso país e aí ao longo da nossa história. Os sistemas de saúde em si, gente, eles são o Sistema Nacional de Saúde, como a gente já comentou, é o nosso Sistema Único de Saúde, que, ao mesmo tempo que ele nos causa grande orgulho de ser um sistema tão amplo, que privilegia aí
ações tão importantes para a população. É um sistema que está precarizado e que precisa de grandes investimentos, principalmente de uma boa gestão a nível nacional, estadual e municipal. Esses sistemas nacionais de saúde, eles estão diretamente ligados a um sistema de proteção social, eles fazem parte do sistema de proteção social. A pessoa está protegida socialmente quando ela tem saúde e acesso a esses serviços de saúde. Nos países desenvolvidos, gente, essas políticas e reformas do sistema capitalista, elas ocorreram 30 e 40 anos do século XX. No nosso caso, também não foi diferente. Foi quando a gente teve aí maior ênfase no desenvolvimento dessas políticas. E a finalidade desses sistemas de saúde são exatamente promover um estado de bem-estar na população. A posição dos sistemas de saúde em relação aos sistemas sociais. Imaginem aqui que a gente tem uma grande fatia que é do sistema social. Inserido nesse sistema social, a gente tem um sistema de saúde, e inserido nesse sistema de saúde, nós temos o sistema de serviços de saúde. Então, como nós podemos ver, todos os serviços de saúde hoje que a gente tem, eles estão aqui contidos no sistema social. Tá? Os principais componentes de um sistema de saúde são basicamente a população e as instituições prestadoras de serviços de saúde. Essa população com as suas demandas, com as suas necessidades, com seus anseios, e as instituições prestadoras de serviços de saúde com a sua intenção de atender a essas necessidades da população. Que é para isso que ela foi concebida, para atender a necessidade da população, por meio de serviços. Embora existam outros atores importantes, como as universidades, os conselhos profissionais, as indústrias farmacêuticas, dentre outros. Mas as instituições prestadoras de serviços de saúde são a maior parcela aí do componente dos sistemas de saúde brasileiro. O sistema de saúde e a redistribuição de recursos numa sociedade desigual. Como é que ele ocorre? Em 3 dimensões do sistema de saúde. A primeira dela é o financiamento. De onde que vem o recurso para financiar o Sistema Único de Saúde, para financiar as políticas de saúde e os serviços de saúde? O outro dele diz respeito ao acesso. Quem pode fazer uso do sistema e sob quais condições a população pode fazer uso desse sistema? E a outra diz respeito à provisão do serviço. Qual a origem dos prestadores de serviço? Então, com relação ao financiamento, a gente pode ver de onde é que vem os recursos. Na maioria das vezes, ele vem de fundo público e de fundo privado. Vou mostrar para vocês mais adiante qual é a parcela de contribuição do fundo público e do fundo privado na saúde, no financiamento da saúde brasileira. Com relação ao acesso aos serviços de saúde, quem é que pode usar e fazer uso desse sistema e em quais condições? Na sua concepção, o acesso ele é universal. Então, toda a população tem direito a utilizar esses serviços de saúde a nível nacional. Porém, a gente discute uma questão de acesso que ele restringe muito a população. Então, nem todo mundo tem esse acesso pela burocratização, pela demanda que não é aí atendida e principalmente pela qualidade desses serviços que restringe essa população desse acesso. E a provisão desse serviço? Qual é a origem dos prestadores, gente, de serviço? Hoje o que a gente vê são serviços prestados a nível estatal, pelos estados, pelo governo federal, pelos municípios, e uma grande parcela privado. Privado esse que vende serviços para o Estado, diga-se de passagem. Então, a gente tem hospitais privados que prestam serviço para o Sistema Único de Saúde, clínicas privadas, laboratórios que prestam serviço para o sistema de saúde. Então, é estatal e é privado.
Então, isso é para vocês compreenderem como é que se dá essa distribuição de recursos. Logo mais à frente eu vou mostrar para vocês exatamente com números como é que está essa distribuição. Então, nesse sentido, o sistema de saúde brasileiro, ele está dividido em 3 subsetores. O primeiro dele é o subsetor público, onde a gente tem serviços que são financiados e prestados pelo Estado, no nível federal, estadual e municipal, sem custo direto para a população, porém a gente viu que já tem custo indireto, porque ele é prestado, esse serviço ele é devolvido para a população, onde são coletados impostos e contribuições da população, e aí se devolve por meio desses serviços. Um outro subsetor é o privado, lucrativo ou não, a gente tem a questão das instituições chamadas instituições sem fins lucrativos, serviços que são financiados com recursos públicos ou privados. Observem que as instituições filantrópicas, elas são privadas sem fins lucrativos, mas são custeadas pelos serviços, pelos recursos públicos. Então, a gente tem inúmeras instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que atendem pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, e que boa parte das suas contas são pagas pelo Sistema Único de Saúde. Um outro subsetor, que é o da saúde suplementar, com diferentes tipos de planos privados de saúde. Esses planos privados são os convênios de saúde, aí, que são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, e eles têm subsídios fiscais. Subsídios fiscais são esses: diminuição de impostos, para que eles possam estar aí funcionando. Componentes públicos e privados são distintos, porém, eles são interconectados, né? A gente observa que o setor público ele está participando aí de todos os subsetores, do público, do privado e da saúde suplementar. E sobre a tipologia dos sistemas de saúde, a gente vai ver que existem 3 tipologias. A primeira é o do sistema público de acesso universal, a segunda é do sistema público de seguro social e a terceira é do sistema privado. Dentro dessa tipologia, o que é importante a gente identificar? Fiz esse quadro aqui para vocês compreenderem, esse material está em forma de texto no livro de vocês, e aí eu fiz para vocês compreenderem melhor. Então, assim, no sistema público de saúde, né, que é de acesso universal, o financiamento ele é público por meio dos tributos pagos pela população ao Estado. No sistema público de seguro social, ele é compulsório, realizado por meio das contribuições sobre folhas de pagamento, onde a população ela desconta aí no seu seguro social, né, por meio do INSS, por exemplo, das suas contribuições. O sistema privado, o financiamento ele é totalmente privado. Ele é pago diretamente ou por um provedor ou por meio do seguro privado voluntário que cada população adere ou não. No sistema público, a organização e a administração do sistema, ela é realizada diretamente pelo Estado, pelos gestores da saúde pública. No sistema público de seguro social, ele é público ou semipúblico, então a gente pode ter aí tanto o público como outras organizações gerenciando esse sistema. No sistema privado, ela é realizada por diferentes tipos de arranjo. Seguro privado, principalmente pelo setor público fragmentado e recortado de programas, na maioria das vezes privado. O acesso do sistema público de acesso universal, ele se dá por cobertura universal, né, no sistema público. No sistema público de seguro social, é o benefício com contrapartida ao pagamento de uma contribuição. Se você não contribui, você não tem acesso. E no sistema privado, pela capacidade de pagamento e por programas públicos específicos. Então, se você pagar, você tem acesso ou não. Na provisão de serviços, no sistema público, ele é público ou público-privado. Por quê? No sistema público, quando ele não consegue ofertar esse serviço, ele contrata de um sistema privado. Porém, oferece aí sem custo para a população, custos diretos, como a gente já viu. No sistema público de seguro social, ele é público ou público-privado também. Então, ele é ofertado para a população que contribui e quando também ele não tem esse serviço para ofertar, ele oferta
de forma que o sistema paga para o privado e tem esse serviço aí sendo retornado. No setor privado, ele ocorre nos programas com componente médico assistencial. Alguns países que trabalham com sistema público, né? A Inglaterra, a Suécia, a Noruega, a Espanha, a Itália e Portugal. Eles trabalham mais predominantemente com o sistema público. Existe o sistema privado? Existe, mas a maior ênfase é para o sistema público. O sistema público de seguro social, das pessoas que contribuem para a Seguridade Social, ele é mais fortalecido na Alemanha, na Bélgica, na França e na Holanda. E o sistema privado, ele é predominante nos Estados Unidos. Então, as pessoas, elas pagam pelos serviços de saúde. Não é nenhum dever do Estado prover saúde nos Estados Unidos. A gente vê isso constantemente. Quem tiver aí maior curiosidade, quiser compreender melhor sobre esses sistemas de saúde em outros países, pode estar também assistindo um filme chamado SICO, SOS Saúde. Ele é um documentário do Michael Moore, que é um pesquisador que faz críticas a várias questões, especialmente comparações aos sistemas de saúde dos Estados Unidos, Canadá e tal. E aí vocês vão poder compreender melhor como é que isso acontece lá fora. No Brasil, a gente não tem um predomínio ainda, embora há uma sinalização para o predomínio do público, que muitas vezes não responde à necessidade e que ele é complementado pelo seguro público e social e pelo sistema privado. Ele está aí dessa contrapartida, não tem um predomínio específico do sistema público. E até tem, predomina a maioria da população é assistida pelo sistema público, porém ele não atende às necessidades da população. A gente vê isso rotineiramente, diariamente nos noticiários, quando a gente procura o sistema público de saúde, essa dificuldade de você ter as suas necessidades atendidas. Muitas vezes tendo que recorrer ao programa de Seguridade Social, que é para quem tem trabalho fixo e que tem esse benefício, ou a programas privados, que é crescente no país, onde a população ela paga para ter acesso a esses serviços. O sistema de saúde e o potencial redistribuição de recursos na sociedade desigual. Então, tipos de sistema de proteção social e sistemas de saúde. Então, nós temos um sistema democrata. Nesse sistema democrata, ele é financiado por meio de impostos e o acesso é universal. Então, aqui a gente enquadra boa parte das características do nosso sistema brasileiro, que ele é democrata. Nós temos um sistema também chamado corporativista, que é financiado por contribuições compulsórias, sem folha de salário, acesso tende a ser universal, mas diferenciado somente para as pessoas que fazem essa contribuição. E temos também o residual, que é um sistema público focado para grupos específicos. No sistema democrata, há um elevado potencial de promoção da justiça social, onde as pessoas têm acesso aos serviços de saúde, onde todo mundo é tratado da mesma forma, aquela concepção filosófica lá dos princípios do Sistema Único de Saúde. No corporativista, o potencial intermediário para a promoção da justiça social. Então, quem tem acesso? As pessoas que contribuem, que pagam seus impostos, que têm contribuições financeiras e, por isso, elas merecem receber de volta por meio de serviços. No residual, ele há um baixo potencial de promoção de justiça social, porque ele é focado em grupos específicos de pessoas que podem ter acesso àquele serviço. Então, na Inglaterra, na Suécia, na França, na Dinamarca e na Noruega, a gente tem um sistema social democrata, né, onde as pessoas elas têm acesso a esse serviço como direito de todos os deveres do Estado. Claro que a gente não está aí discutindo o financiamento. O financiamento é por meio de impostos. As pessoas, cada país desse aqui, ele tem sua carga tributária altíssima ou não. O que no nosso país, a gente levando em consideração o Brasil,
não nos incomodaria nem um pouco, considerando que nós já contribuímos e temos uma carga tributária muito grande. Porém, nós temos serviços que não correspondem aos descontos feitos da nossa carga tributária. Então, tudo que a gente compra, e hoje mais ainda com essa recessão e essa crise política e econômica que o país está vivendo, é que a gente tem aí esse reflexo maior desses impostos e que não são retornados para a gente por meio de serviços. Na Áustria, na Alemanha e na Holanda, o sistema corporativista de proteção social, as pessoas trabalham e contribuem para esse acesso aos serviços. E nos Estados Unidos é um baixo potencial de promoção de justiça social, não interessa a justiça social, eles dão meio para que as pessoas possam custear e pagar os seus serviços de saúde. Então, o sistema de saúde e a distribuição de recursos numa sociedade desigual é o que a gente que está mais ligado à nossa realidade brasileira, né? A dimensão do financiamento e do acesso aos serviços de saúde. Ela está focada na maior importância do fundo privado. A gente vai ver logo mais à frente que o fundo privado ele participa muito dessa redistribuição de recursos na sociedade. O acesso mais mercantilizado, a mercantilização da saúde pública. E o potencial de promoção da justiça social ele é menor. Na dimensão da provisão de serviços, há um potencial de promoção da justiça social. Interroga, será se há essa promoção de justiça social? Então, a gente tem um sistema único de saúde, que ele é universal, que ele é igualitário, que ele não discrimina as pessoas, mas que obriga as pessoas a terem um serviço de péssima qualidade, que obriga as pessoas a ficarem em filas para marcar exames, as pessoas a esperarem meses para serem atendidos nas suas necessidades, atendimento sem qualidade. Então, uma série de situações que não cabe aqui citar, que vocês conhecem mais do que eu, esse dia a dia dos serviços de saúde. Então, quem precisa de serviços de saúde pública sabe que aí é uma grande interrogação nesse potencial de promoção da justiça social. Quando, na verdade, as pessoas elas encaram e são excluídas, elas recebem uma assistência pouco igualitária e com a qualidade que deixa a desejar. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente encerra a primeira parte da nossa discussão, onde nós fizemos um apanhado geral sobre essas políticas de saúde, para que vocês compreendam como é que se dá essa distribuição dos recursos, como é que foi feita a concepção da saúde pública. E vamos retornar agora, logo mais, na próxima unidade, esclarecendo melhor sobre essa gestão e planejamento em saúde. Ok?